Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, segunda-feira, dia 16/8, vamos continuar as nossas reflexões falando sobre as vocações. Querido irmão e querida irmã, nós vamos então continuar a nossa catequese diária falando agora sobre as vocações. No dia 14, encerrou-se a Semana Nacional da Família. E por isso agora nós iremos falar das vocações, pois neste mês de agosto nós estamos vivenciando as vocações. No domingo do dia 15, nós celebramos então a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria. A Imaculada Mãe de Deus, a Sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. E também no dia 15, nós também celebramos aí o domingo dedicado à vocação à vida religiosa consagrada, onde os religiosos ou consagrados, sendo eles homens e mulheres, buscam em diferentes carismas e atuações viver de forma radical o seguimento de Jesus e ser testemunhas vivas da alegria do Evangelho. Rezemos por todos aqueles que dedicam a sua vida a seguir Jesus e ajudar o próximo. E dando continuidade às nossas reflexões sobre as vocações, hoje nós iremos refletir sobre esta seguinte pergunta: é possível errar na escolha da resposta? Esta pergunta é uma continuação das perguntas sobre as vocações. Nós, no nosso podcast de sábado, refletimos como escolher entre o sacerdócio, a vida consagrada e o matrimônio. E hoje nós estamos refletindo se é possível errar na escolha da resposta. E aí nos vem a seguinte resposta sobre esta pergunta: não. O caminho, o matrimônio, ou o sacerdócio, ou a vida consagrada, conduz sempre aos mesmos destinos: Deus. O que pode acontecer é que a resposta não seja coerente, responsável ou madura. O erro está em não buscar a santidade e não no caminho escolhido para alcançá-la. Veja bem, meu irmão e minha irmã que agora está nos ouvindo. O erro, ele se consiste em não buscar a santidade. A partir do momento que você sente no seu coração o chamado para viver uma vida em matrimônio, uma vida religiosa consagrada, uma vida dedicada ao sacerdócio, você precisa realmente se dedicar naquela vocação. Buscar a santidade. Se você sai fora desse caminho, você nunca vai conseguir alcançar. E para melhor nos ajudar a refletir sobre as vocações e principalmente qual caminho seguir, nós vamos refletir o seguinte artigo: como discernir a sua vocação na vida? A imposição ou equívoco no discernimento da vocação tende a gerar pessoas frustradas. Mas como acertar e buscar aquela vida feliz e cheia de sentido? O discernimento da vocação exige o confronto pessoal e a percepção mais profunda de si. Quem se sente confuso deve buscar ajuda em pessoas sólidas que tenham boa formação
Isso para realizar um caminho de organização interna, pela qual se criam as condições de enxergar mais profundamente dentro de si. Para o cristão, o discernimento implica ainda a oração, a relação de intimidade com Deus. Cada pessoa é chamada por Deus a ter uma vida realizada e plena. A definição mais simples de vocação é chamado. Trata-se de um chamado a um estado de vida, mas primeiramente é o chamado de Deus, despertando para a própria vida. Tomar consciência de que a vocação é um chamado de Deus à vida deve levar à percepção de como se vive este chamado. Esta vida que lhe foi dada não só como dádiva, mas também como incumbência, não só como dom, mas como tarefa. Ou seja, como você vai desenvolver esta vocação, esse chamado que recebeu na sua concepção. Vocação é algo diferente de aptidão. As aptidões definem, por exemplo, a profissão de uma pessoa. Já a vocação define um estado de vida. Isso significa que o chamado da vocação ocorre num nível mais profundo dentro de nós, o existencial. Não é só o psicológico, ou seja, ele é mais abrangente porque compreende um todo. A pessoa em sua realidade física, psíquica e espiritual. Hoje, as pessoas têm muita dificuldade de perceber a sua vocação. Ou seja, se vão se casar ou ser consagradas. Isso porque elas têm dificuldade de se perceber na sua própria vida, na sua própria existência. Sendo assim, fica ainda mais difícil perceber como vão se desenvolver. Por exemplo, se a pessoa quer discernir se o chamado dela é viver a vida celibatária, ela tem de conhecer a sua realidade física enquanto necessidades, enquanto manifestações. É preciso também ter consciência da realidade psicológica, no sentido do seu desenvolvimento, ou seja, se existe o chamado a querer viver um relacionamento específico com alguém, ou chamado a viver a afetividade de uma forma geral, na partilha com todos. O sentido espiritual é outro elemento. Em Mateus 19, lemos: aqueles que se tornaram eunucos livremente por causa do reino. Isso quer dizer que, por causa do reino, no sentido mais profundo, espiritual, quer-se viver a vida exclusiva de intimidade de amor e de serviço a Deus. Quem está nessa condição vai abraçar a vida consagrada. Já para a vida conjugal é necessário discernimento para ver se existe a disposição interior de dividir a sua vida com alguém de forma exclusiva. O discernimento sincero da vocação só acontece a partir do momento em que a pessoa se dispõe a se confrontar. O ser humano só se conhece quando se confronta. Quando não há essa confrontação, acaba-se correndo o risco de se enganar e se iludir. Para o cristão, a oração é algo fundamental nesse processo. A confrontação implica estar atento no seu dia a dia, dando passos concretos em direção àquilo que em princípio se sente chamado. Ou seja, é preciso enfrentar as realidades que existem dentro de nós. Porque a partir do momento em que há o confronto e o enfrentamento interior, vai se descobrindo se tem ou não a disposição interna para viver aquela realidade. Para se criar de forma confiável o espaço do confronto pessoal, no discernimento vocacional, é necessário buscar o conhecimento em pessoas sólidas que tenham boa formação e também realizar um trabalho pessoal. Se a pessoa percebe que precisa de orientação, deve ir atrás disso. Se percebe que precisa de um trabalho para se organizar internamente, que faça. Isso para aprender a lidar com algumas questões que muitas vezes são simples de ser organizadas. E a partir do momento em que há uma organização interna, cria-se as condições para enxergar mais profundamente dentro de si.
É preciso dar passos efetivos, concretos, em busca na direção do discernimento. E não achar simplesmente, ok, eu quero ser padre ou eu quero me casar, agora deixa eu ver o que vai acontecer. Não, tem de lutar. É um processo, inclusive, de luta. O amadurecimento vai acontecendo ao longo da minha vida, exatamente na proporção em que me coloco nessa vida, à medida que eu vou me lançando nessa vida. Privar-se, seja por não querer sofrer ou por achar que será muito difícil, detém o amadurecimento. As pessoas brecam seu desenvolvimento quando dizem, não quero mexer nisso. Isso vai ser muito difícil. Para o cristão e para aqueles que estão discernindo a vocação à vida consagrada, a oração é um pano de fundo muito importante. Ela permeia o sucesso da vocação. É preciso colocar-se diante de Deus em uma relação diária de intimidade, com coragem de perguntar o que Ele quer para a nossa vida. Só assim as coisas se clareiam. A relação diária de intimidade com Deus é o que sustenta a vida consagrada. A vocação nunca deve ser imposta. Quem está ao lado deve acompanhar, respeitando muito. Impor a vocação tende a gerar frustrações. Já a realização da vocação é uma forma muito garantida de ser feliz. Quem acompanha alguém que esteja discernindo a sua vocação deve atuar como sinalizador, ajudando nesse processo, mas absolutamente sem impor nada. Nunca dizer, olha, eu acho que a sua vocação é esta. Pode ir tranquilo que eu tenho certeza que a sua vocação é ser padre. De jeito nenhum. Você tem de ir vendo sinais e à medida que a pessoa vai emitindo aqueles sinais, você pode ajudá-la a perceber isso mais claramente. E o que ela pode fazer? O direcionamento que pode dar aquilo que está dispondo dentro dela. Impor a vocação gera pessoas frustradas. É tão arrasador você impor um destino a alguém, seja uma vocação, a um estado de vida, seja uma profissão. Eu conheci um rapaz que o pai obrigou a fazer uma faculdade de administração de empresas. Ele era músico, queria fazer faculdade de música, mas o pai o obrigou e ele fez. No dia da formatura, ele entregou o diploma ao pai e disse, está aqui, é seu. Agora eu vou fazer o que eu quero. E realmente foi e fez. E hoje ele vive da música. Quem vive um momento de confusão e incerteza deve buscar ajuda profissional. Se a pessoa não percebe a si mesma, como é que vai perceber a sua vocação e as suas aptidões? Fica bem difícil. Por isso, se você quer fazer um caminho sério, se você quer realmente descobrir o seu chamado, as suas aptidões, se você não está tendo clareza, mas dificuldade, que não tenha medo de buscar ajuda. Não tome isso como um problema, mas como um desafio, independente da idade. Hoje, por exemplo, há uma grande confusão com o mundo virtual. Criam-se outros eus, os eus virtuais. Isso pode confundir ainda mais na busca, especialmente quando o eu virtual não tem nada a ver com o eu real. Realizar a própria vocação é uma dimensão fundamental da vida. Quando uma pessoa realiza sua vocação, ela realiza o sentido da vida. É alguém que vai estar sempre ali de bem com a vida, feliz. Não se diz o que quer o ser, não se diz que o que quer o ser humano, mas buscar é a felicidade? Então, é uma forma muito garantida de ser feliz. Muito garantida. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, esse artigo que acabamos de refletir, ele nos ajuda a entender ainda melhor a pergunta sobre a qual iniciamos esse podcast falando sobre vocação. É possível errar na escolha da resposta? E esse artigo traz claramente a resposta, complementando com a que ouvimos aqui no início. A vocação jamais deve ser imposta. As pessoas impor para você o que você tem que fazer. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, ou já presenciamos acontecer com outras famílias, em outros momentos. A pessoa
às vezes quer impor que meu filho vai ser um padre, minha filha vai ser uma religiosa, meu filho e minha filha vão casar, vão ter filhos, vão constituir uma família. Mas é o desejo daquela pessoa? Vai fazê-la feliz? Então a vocação, a sua escolha tem que te fazer feliz. Você tem que se sentir bem naquilo que você está fazendo. Você tem que ouvir esse chamado de Cristo e pensar: qual é a vocação que Cristo me chama para eu seguir na minha vida? E é uma escolha que deve ser muito pensada. E como aqui nos falou, não devemos ter medo de buscar ajuda. E buscar ajuda em pessoas que são sólidas, que tenham algo bom para te proporcionar, que vai te ajudar nessa organização dos seus pensamentos, que vai criar essas condições de você começar a se enxergar mais profundamente, de ter certeza daquele caminho que você quer seguir. Muitos jovens vão para o seminário, às vezes porque é imposto pela família, ou às vezes porque ele acha que aquilo ali é a vocação, mas muitos não ficam. Quantos deixam de seguir essa vida e se tornam outras pessoas? A vocação do matrimônio, ou um religioso, uma religiosa. Isso acontece muito na nossa vida. Por isso nós devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Mas, acima de tudo, ser feliz com elas. Não devemos julgar as pessoas pelas suas escolhas e muito menos obrigar elas a fazer aquilo que elas não querem. Como ouvimos o exemplo aqui do jovem que sempre gostou de música, mas seu pai impôs que ele fosse formado em administração de empresas. Pois ele estudou, fez o que o pai queria, entregou o diploma e disse: "Está aqui, é seu. Agora eu vou fazer o que eu quero." Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes, se somos obrigados a fazer algo que não quer, aquilo ali gasta um tempo da nossa vida que você não vai recuperar mais. Por isso nós devemos ouvir, apoiar a pessoa naquela escolha e ajudá-la para que ela veja se realmente é aquilo que ela quer seguir. Exemplo disso, existem pessoas que não têm a vocação para o matrimônio, não têm o desejo de construir uma família, querem viver sozinhas e se sentem bem sozinhas. E não cabe a ninguém julgar a escolha de vida dela. Pois muitas vezes, muitas das pessoas que decidem seguir a vida sozinhas e são felizes por essa escolha, porque existe sim. Não adianta a gente pensar que fulano não é feliz, vive sozinho, é infeliz. Não existe. Se foi a escolha que a pessoa quis para a vida dela ser essa, e ela se sente bem nisso, por que ela não pode ser feliz? O que vai impedir ela de ser feliz? Compreende? Porque muitas vezes a pessoa pode se casar, constituir uma família, mas não ser feliz ali, porque não era aquilo que ela queria. Às vezes teve uma experiência muito ruim, né? Relacionamentos anteriores que não foram bacanas, e isso afeta muito o psicológico da pessoa, e a pessoa decide que não quer mais isso na vida dela. Ela quer seguir sozinha. Já outras têm aquele sonho de ter a família e constitui a família e se casa e vive muito feliz. Ótimo. Já outros querem ser padres, querem ser irmãos, querem ser irmãs, querem consagrar sua vida a Cristo. E por que não apoiar? Nós devemos refletir muito sobre isso. Pois uma vida que você vive, que é imposta, as pessoas toda hora estão impondo algo para você, você não é feliz. Você tem que viver de acordo com o que vai te fazer feliz, que vai te completar. E encontrar a sua vocação e seguir firme e forte nela. Apesar de todas as dificuldades, mas se é algo que você escolheu, você vai atrás. Assim é quando você quer conquistar alguma coisa, quando você escolhe uma profissão e estuda para aquilo, você sabe que aquilo vai ser difícil. Mas você sabe também que é aquilo que vai te fazer feliz. Então, seja firme também para enfrentar as dificuldades e os obstáculos. Tá bom?
A vocês, eu desejo que vocês tenham encontrado a sua vocação e estejam sendo felizes no que você faz. E se você ainda não se encontrou, procure ajuda. Crie uma intimidade com Deus para que você possa se encontrar na sua vocação e principalmente ser feliz nela. A você que sempre está nos acompanhando, ouvindo os nossos podcasts, aquele abraço carinhoso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus pensamentos e que você possa sempre ser amigo e amiga de Jesus. Grande abraço, meus queridos e queridas. Não se esqueça de deixar a sua curtida, deixar o seu comentário e, claro, compartilhar com mais pessoas os nossos podcasts. Eu te espero para terça-feira refletirmos mais um pouquinho sobre as vocações. Até o próximo encontro.